Valeu. Olá, pessoal, jovens, boa noite. Vamos realizar esse segundo momento de grupo de estudo, né? O segundo grupo de estudo. No primeiro grupo de estudo, nós conversamos aqui sobre a dimensão do indivíduo na organização e hoje a gente vai trabalhar com a questão do grupo na organização, ok? Aqui a gente vai falar, diferenciar o que é grupo, o que é equipe, vamos falar de liderança, tudo aquilo que envolve grupo, né? Mais de uma dimensão, mais de um indivíduo, né? A gente vai falar hoje. E eu vou aproveitar e avançar um terceiro tópico, que é a questão da ética e a questão da psicodinâmica do trabalho, ok? Vamos iniciar. Obrigado, Eli, por ter compreendido, porque eu não sei qual é a pergunta aí, e eu teria que procurar agora e ia perder o tempo danado. Jovens, porque todos são jovens, né? Estamos aqui, jovens. Quem está procurando crescer e estudar, está demonstrando uma jovialidade que muita gente, que pode ser até mais nova, mas não tem atitude. Então, a atitude é importante. Faz a gente mais jovem. Bom, vamos falar agora sobre a questão do grupo da organização, ok? Vou começar aqui devagarinho para pegar um ritmo e depois eu avanço mais avançado, mais rápido. Vou começar com o slide. Tem que lembrar do slide. Pessoal, aqui temos aqui embaixo, toda vez eu apresento a fonte, né, do conteúdo, ok? Então, a gente vai iniciar o que é grupo, ok? Então, nós, todos, começa a vida sempre presente em um grupo, ok? Então, a vida humana ocorre em um cenário sempre social, ok? Desde o momento do nascimento do indivíduo até a sua morte. Então, existe uma instituição que cuida do nascimento, uma instituição que cuida da morte, né? Os processos. Então, recebemos influências diversas dos grupos que afetam o nosso comportamento. Então, tudo que a gente tem contato, afeto, a gente é afetado. Nas organizações, o empregado está sob constante influência dos diversos grupos. Então, você vai ter a influência do recursos humanos, vai ter influência do setor pessoal, você vai ter influência do pessoal das finanças. Então, sempre vai estar envolvido, né, influenciado por alguém na organização, ok? Então, desde sua entrada até 100 vezes, até na aposentadoria você vai estar envolvido. Eu estou com dificuldade de enxergar. Então, nascemos em uma família, na qual nós nos relacionamos com nossos pais e irmãos. Nós temos tios, primos, né, os avós, toda uma gama de pessoas que formam um conjunto identificado para a gente. Isso, nós estamos falando da ideia social do grupo, né, da dimensão grupo. Ocorre o mesmo com algumas profissões. Então, existem algumas profissões também que envolvem uma relação de identidade de grupo, né? Os advogados têm um estilo próprio, né? Os militares têm uma cultura própria. Os pedreiros agem de uma forma parecida, né, entre si. Os consertadores de eletrodomésticos têm uma maneira muito particular de tratar os prazos acertados. Então, cada grupo tem uma característica, né, própria, uma influência própria. Então, o que eu quero chegar aqui do começo? Eu quero chegar ao seguinte ponto. Existe um grupo de referência. Todos nós estamos envolvidos num grupo de referência. Isso é até uma questão de prova. O que é um grupo de referência, né? Então, o grupo de referência é aquele que, em relação ao indivíduo, se sente motivado a manter a relação. Então, aquele grupo que a gente se sente motivado a manter a relação, nós chamamos esse grupo de referência, ok? Que permite o quê? Uma inclusão social. Quando o grupo de relações, né, seja de colegas, seja de trabalho, seja de estudantes, torna-se um grupo de referência, né, aquele grupo que se sente motivado a manter aquela relação, esse passa a desempenhar um papel normativo do comportamento do indivíduo.
Então, aquele grupo começa a ter um papel de regular alguns comportamentos, né? Manter algumas culturas sobre isso. Então, vale salientar que um grupo normativo num grupo relativo, ainda que um grupo tenha a função de imprimir os seus membros valores e normas. Então, um grupo de referência tem, como eu falei, desempenha um papel normativo. Então, ele pode imprimir a seus membros valores e normas compartilhados pela sociedade. Muitas vezes você faz coisa em grupo que você não faz sozinho, não é isso? Então, veja aí essa questão a importância e a relevância do grupo. Então, vamos agora entrar o que é o grupo, ok? Grupo, pessoal, é um conjunto formado por duas ou mais pessoas que interagem durante um intervalo de tempo relativamente longo, buscando atingir determinados objetivos. Então, nós temos aí algumas características que determinam o que é um grupo, ok? Então, o grupo tem que ser, no mínimo, 2 pessoas, ok? É mais que um indivíduo, possui força, né? Como nós vimos, esse grupo tem um objetivo a cumprir, ele tem um determinado prazo, normalmente um prazo mais longo, né? De vida, de relacionamento, tem objetivo comum, né? E as pessoas, os indivíduos, são submetidos às regras desse grupo, ok? Pode ser alguns prêmios, alguns reconhecimentos, alguns castigos, né? Tudo isso faz parte do grupo. Esse é o grande resumo que eu posso dizer o que é um grupo, ok? Então, o grupo pode ser definido como um conjunto de pessoas que se caracterizam mais fortemente como um grupo. Quanto menor o número de pessoas, mais forte o grupo é. Quanto maior for a interação entre seus membros, mais forte esse grupo. Quanto maior for o tempo de história dele, mais força tem esse grupo. Quanto mais claramente for percebida uma perspectiva concreta e de futuro, que você se vê mais na frente desse grupo, mais forte esse grupo. Então, existem algumas características que fazem o grupo ser mais coeso, mais forte, ok? São esses que eu citei. Então, um conjunto de pessoas... Aí eu pergunto, você sai agora e vai ver na parada do ônibus, vê um bocado de pessoas na parada do ônibus. Aquele pessoal ali, na parada do ônibus, é um grupo? Preenche esses requisitos? Né? Não, exatamente, Daí. Não é um grupo. Não é, Meirelles. Então, assim, não é um grupo, porque lá você vai encontrar objetivos individuais. Você não vai encontrar objetivos do grupo, ok? Ali as pessoas, se uma pessoa sair, não vai interferir em nada. E pode ser que cada um vá para alguns lugares diferentes. Então, o grupo não é simplesmente um aglomerado de pessoas. O grupo, ele existe uma função, um objetivo, ele tem um certo prazo de vida, tem regras para serem cumpridas. Então, você vê que o grupo é algo muito mais sólido do que apenas uma aglomeração de pessoas, ok? Agora, vamos pegar aqui um outro exemplo. Já que eu dei um exemplo de coisa, vou pegar assim, o pessoal gosta de jogar voleibol no final de semana, tá? Então, o pessoal que vai no final de semana, vai jogar voleibol, pode ser considerado um grupo? A Naí disse que sim, a Mariela disse que não. Muito bem, vamos ver o seguinte. A Angelina disse que sim. Então, vamos ver o seguinte. Esse grupo que se reuniu no final de semana tem um objetivo comum? Tem. Jogar voleibol. Se não tiver um número suficiente, não vai ocorrer o futebol. Aquelas pessoas, eles são importantes para aquele grupo. Aquele grupo precisa daquelas pessoas para poder acontecer, para que o objetivo seja cumprido. Ok? Existem regras. Objetivo comum. É mais de 2 pessoas, é um grupo, né? Então, isso aí, esse time, esse encontro para jogar voleibol,
pode ser denominado de grupo. É um grupo. Por que é um grupo? Ele é um grupo e o do coisa não é um grupo. O outro não é um grupo porque os objetivos são individuais. Cada um tem, não existe uma interação entre eles para poder dizer que, olha, nós temos um objetivo comum. No vôlei, tem um objetivo comum, né? Preenche todos os requisitos do grupo. Então, é muito importante isso. Vamos levar agora para a organização. Então, você vai ver que no trabalho, que é o nosso interesse, né, aqui, né, ver o comportamento do trabalho, vamos pegar a área de recursos humanos, ou a área de finanças. Ali o pessoal está reunido, tem um grupo de pessoas ali, e aquele pessoal, ali é um grupo ou é apenas uma reunião de pessoal? É um grupo, porque o pessoal que trabalha em recursos humanos tem objetivo, tem regras, né? É mais de uma pessoa. Então, você vê que ele tem toda uma vida orgânica, né? Tem um prazo mais longo. Então, o pessoal que trabalha em recursos humanos é um grupo. No finanças, é um grupo. Então, o grupo, tem que entender que o grupo tem essas características, ok? Vamos agora para... Eu acho que a gente não precisa aprofundar muito mais do que isso. Acho que isso é bastante suficiente. Então, todo grupo tem a questão da cultura própria, tem a questão dos objetivos próprios, tudo isso, né? Deixa eu ver aqui o slide. Vamos para o próximo. Ele demora a passar o slide, né? O comportamento é também fruto da interação com os outros indivíduos, certo? Quando eles estão fisicamente presentes, né? Inclusive quando não estão presentes, ok? O grupo existe. Os grupos têm um poder muito forte sobre os indivíduos, né? A gente vê que o grupo é maior do que o indivíduo, né? Ainda que ele esteja no meio do seio das organizações sujeitos às normas institucionais. Esse poder pode ser utilizado em favor das buscas do cumprimento dos objetivos, né, que estão previstos para acontecer. Então, pertencer ao grupo, pessoal, implica submeter às suas regras, implica submeter às suas normas, ok? Isso são também conhecidos, são estabelecidos que reforços positivos ou alguns reforços negativos, ok? Questão do reconhecimento, né? Então, o grupo é maior que os indivíduos, embora seja por ele constituído, ok? Vou passar aqui o slide. Eu vou pular essa parte de influência social. A influência social, ela é característica, né? Você vê dentro do grupo a presença muito forte dessas influências sociais que a gente vai encontrar. Então, o grupo, deixa eu pegar aqui, olhar aqui. O grupo, esse aqui também é um resumo do material. Vamos para o próximo. Bom, agora o que é equipe? Então, nós vimos o que não é um grupo, vimos o que é um grupo, e agora o que é uma equipe? Ok? Isso é importante a gente saber. O que seria uma equipe? A equipe é um grupo? Primeiro pergunta, uma equipe é um grupo? Toda equipe é um grupo? Todo grupo é uma equipe? Não, são diferentes. Toda equipe é um grupo, mas nem todo grupo é uma equipe, ok? Então, o grupo, nós vimos as características do grupo, objetivo comum, né? Todos esses valores que estão presentes, né? O tempo, a importância do grupo de objetivo. A equipe é um grupo mais especializado. Pronto, podemos dizer isso. Então, toda equipe é um grupo. Só que a equipe é um grupo especializado, formado por especialistas. Vou colocar assim, fica melhor. Ok? Vamos ver o que está dizendo Machado sobre o que é a equipe. A ideia principal é essa. Então, a equipe constitui um sistema de relações dinâmicas e complexas entre um conjunto de pessoas. Um conjunto de pessoas. Então, já pega aí uma parte do que é grupo. Que se identificam a si próprios e são identificados por outras pessoas dentro da organização como membros de um grupo relativamente estável. Então, isso também é uma característica do grupo. Então, a equipe é um grupo também.
que interagem e compartilham técnicas. Aí já começa a ver uma especialização. Então, já existe uma questão de uma especialização dentro desse grupo, né? Ou seja, interagem e compartilham técnicas, regras, procedimentos e responsabilidades utilizados para desempenhar tarefas e atividades com finalidade de atingir objetivos mútuos. Então, todos do grupo têm o mesmo objetivo especial, né? Dentro de uma formado por várias especialidades, mas existe todos mundo se juntam para um objetivo, mesmo objetivo. Então, a equipe de trabalho refere-se ao grupo de pessoas inseridas no cenário organizacional, os quais desenvolvem ações diversas visando atingir um objetivo de trabalho que é comum. Okay? Tendo em vista esse objetivo, né, os membros são interdependentes. Olha, aí, primeiro, uma outra característica importante. Os membros são interdependentes. No recursos humanos, no grupo só, na área de recursos humanos, temos um grupo, não uma equipe, um grupo. Ali, você pode tirar uma pessoa e colocar outra, né? Cada um, aquele trabalho que aquela pessoa faz, outra pessoa pode fazer. Na equipe, não. Na equipe, não. A equipe é formada exatamente para aquelas pessoas que o objetivo exige. Ok? Uma equipe, são formados por membros interdependentes. Um depende do outro. Na medida que o êxito e atingir a meta posta só é viável a partir das contribuições de todos. Se um deixar de fazer, não é possível cumprir o objetivo. Entendeu? A equipe, pessoal, a equipe é um grupo especialista. Vamos supor um exemplo. Deixa eu ver, um exemplo. Pode ser qualquer exemplo. Pode ser um pessoal que trabalha na cozinha, né? Tem um chefe. Tem alguém que cuida da salada. Alguém cuida da carne. Alguém cuida do arroz. Então, o prato que vai ser formado para entregar ao cliente, ele precisa da salada, do arroz, tudo isso. Se você não cumprir a sua parte, o prato não vai ser cumprido, não vai ser feito. Ou seja, a pessoa que cuida do arroz, só sabe cuidar do arroz. Ou a pessoa que cuida da carne, só sabe cuidar da carne. Ele não é um especialista daquilo. Então, a equipe é um grupo de especialistas que se juntam para formar um prato especial, ou formar um carro. Então, a pessoa que faz um carro é feito por uma equipe, e não pelo grupo, somente um grupo. Toda equipe é um grupo, é uma equipe que alguém tem que cuidar das rodas, alguém tem que cuidar da direção, alguém tem que cuidar do motor. Se alguém deixa... Então, existe o quê? Uma relação interdependente. Uma interdependência. Se aquela pessoa que foi fazer parte da equipe, ele foi chamado exatamente porque ele é especialista em pneu. Então, se ele não fizer a parte dele, não vai ser possível fazer o carro. Isso é equipe. Ok? A engenheiro colocou. O setor de manutenção é um grupo que, por exemplo, os eletricistas formam uma equipe, assim como os mecânicos formam outra equipe. Aí é grupo. Aí é grupo. Então, uma equipe de eletricista é um grupo de eletricistas. Uma equipe de mecânica é um grupo mecânico. Agora, se você tem o carro que precisa do eletricista, precisa do mecânico, então esse mecânico, então para fazer o carro, tem uma equipe de especialistas para cada área. Mas se você tem uma equipe só de mecânico, você tem um trabalho que seja só de mecânico, que qualquer um pode fazer o mesmo trabalho, isso é simplesmente um grupo. Ok? Existe essa diferença aí entre grupo e equipe. Ok? Acho que a gente não precisa aprofundar mais do que isso, não, né? Entendeu, Angelina? Então, você tratou mais a questão de um grupo do que de uma equipe.
Então, eu consegui resumir todos esses slides nesses dois exemplos que eu dei, ok? Bom, vamos agora para um outro tema, que é o tema do conflito, tá? Então, esse tema do conflito é muito importante, como eu estou falando de grupos, a dimensão do grupo, nós estamos falando de que não é simplesmente da dimensão individual. Como na aula passada, nós pegamos algumas situações que envolvem uma situação individual, que é a motivação, por exemplo, que é uma questão de cada um. O conflito, muita gente aqui deve imaginar que o conflito é um problema. Muita gente imagina que o conflito